és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, quão grande és, maravilhas fazes tu, não há outro, não, 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 não há outro igual a ti, porque grande
Obrigado, Senhor Jesus, pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, por perdoar os nossos pecados, Senhor, mesmo sem merecendo, Pai. Oh, Santo Deus, Tu és grande, Senhor. Exaltamos o Seu nome, Jesus. Oh, Santo Deus, seja glorificado o Seu nome, Deus. Aleluia. Deus, nós Te glorificamos. Oh, Santo Deus, Te exaltamos, Senhor. Manifeste, Senhor, neste dia. Manifeste, Pai. Oh, Santo Deus. Amém. 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 Louvado seja o nosso bom Deus. Ele é um Deus misericordioso. É um Deus que merece ser louvado e glorificado, né? Então, nós estamos aqui hoje para ouvir a Sua palavra, para glorificar o Seu nome, Jesus. Tu és bom Deus, Pai, e nós convidamos a Sua presença nesta hora. Querido Espírito Santo, bendito Deus, eu quero pedir ao Pai Santo mais uma vez, seja Senhor, o Pai Santo, com esse tempo, ajuda-me, o Pai Santo, a transmitir a Sua palavra como convém, Senhor, conforme aquilo que o Senhor preparou, Deus, para o Seu povo, e nós Te glorificamos e queremos convidar a Sua presença neste lugar, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Amém. Então, amado, a palavra nos recomenda a darmos graça em tudo quanto fazemos. Em tudo temos que dar graça ao nome do Senhor. Hoje não estamos tendo um culto presencial, mas estamos tendo um culto à distância. Você está acompanhando a partir de casa nesta hora. E eu peço para que o nome do Senhor seja glorificado mesmo assim, né? Porque a Sua palavra recomenda que nós temos que dar graças a tudo quanto existe, para que não possamos cair no erro de falarmos mal até dos nossos governantes pelo simples fato de, num momento de pandemia como este, várias vezes fecharem as igrejas e nós apenas pararmos e esquecermos de que a palavra do Senhor recomenda-nos a dar graça em todas as ocasiões e ficamos apenas criticando e lançando nomes que não são bons para aqueles que dirigem. Só queria aqui exortar que não existe nenhum tipo de autoridade que não venha do Senhor, que não seja permitida pelo Senhor. Então, também o nosso governo, apesar das suas falhas, também foi instituído e permitido pelo Senhor. E razão pela qual temos que dar graças, porque a autoridade é a serva do Senhor para fazer cumprir a sua lei. De alguma forma é isso, mesmo falhando, mas este é um instrumento que a Bíblia nos recomenda. Então, dê a graça a Deus. Não sabemos o que é que fomos livrados, só o Senhor sabe, na sua perfeita sabedoria. Estamos aqui e mesmo assim a palavra do Senhor não vai deixar de ser pregada e vai chegar a ti, a não ser que não queiras acompanhar. Então, abra a sua Bíblia, nós vamos juntos ouvir a palavra do Senhor. E estamos aqui a acompanhar o Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo 1 até 5. Eu vou proceder à leitura. Diz assim a palavra: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida que medirdes, vos sereis medidos. E porque tu observas o cisco que está no olho do teu irmão e não percebe a viga que está no seu próprio olho? Esta é a grande pergunta que o Senhor Jesus faz aqui a mim e faz a ti no que diz respeito ao julgamento que nós temos feito aos outros. Jesus aqui diz
não julgueis para que não sejais julgados. E com a medida com que nós julgarmos, a mesma medida que aplicarmos para julgar o nosso próximo, o nosso irmão, ou qualquer uma outra pessoa que de alguma forma acharmos que fez alguma coisa que não vai de acordo com a nossa maneira de ver, então, com a mesma medida em que nós julgarmos, também o Senhor diz que seremos julgados. E, ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis uma viga no teu próprio olho. Então, como é que você pode dizer para o outro, deixa-me, eu quero limpar o que está no seu olho, enquanto você tem uma viga tão grande no seu olho? Então, Jesus a fazer essas perguntas, essas palavras elas já são perfeitas, elas já são conclusivas, elas já trazem tudo o que é sabedoria para nós, tudo o que é reflexão possível. E se você está a ouvir essa palavra, reflita, não é? Então, como dirás ao teu irmão, deixa-me que eu limpe aquilo que está nos seus olhos, enquanto você tem uma grande viga, um grande trave nos seus olhos? Como poderás ver o que está de mais ínfimo no olho do outro? Porque quando diz o cisco que está no olho do seu irmão, a palavra cisco em português simboliza pó de carvão. Então é uma coisa pequena, não é? Enquanto você tem uma viga que não te permite ver à frente. Então Jesus aqui traz essa pergunta. Analisa como você dirá, deixa que eu vou limpar o que está no seu olho, enquanto você tem uma viga que não te permite ver ao olho do outro. Então Jesus traz essas palavras para que possa nos levar à reflexão. Como é que eu posso me colocar na posição de um juiz para julgar as coisas mais pequenas que os outros fazem, que se calhar não fazem bem, e esqueço-me que tem um monte de coisas que eu não consegui tratar? Então Jesus aqui está querendo levar a mim e a você a uma reflexão mais profunda em relação às nossas atitudes mediante um julgamento. Então Jesus aqui avançando, ele diz hipócrita, não é? Tipo fingido, não é? Você é fingido. Tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Primeiro tira o entrave que está em si, nos seus olhos, a viga que não te permite ver além, e só aí você poderá ver melhor aquilo que é de pequeno que o teu irmão, o teu próximo, comete, não é? E só assim, senão, de contrário, você será hipócrita. Por isso, aqui na sua introdução, ele diz, porque com o juízo que tu julgares os outros, também será julgado. Então, Jesus aqui estava tentando trazer essas palavras de reflexão, mas vamos juntos fazer algumas perguntas a nós mesmos, ou situarmos o nosso próprio contexto social em que eu e você estamos inseridos, não é? Para poder perceber melhor da palavra do Senhor. Jesus não estava aqui dizendo que o julgamento sim, ele não pode ser feito, não é? Como sabemos, a autoridade é serva do Senhor para fazer cumprir a sua lei. Existem juízes nos nossos dias, nos tribunais. O que eles fazem é praticar ou fazer o julgamento. Então, o que diríamos? Diríamos que Jesus está a recomendar que os tribunais sejam fechados? Jesus está querendo dizer que em nenhum momento deve existir julgamento? Então, com base nisso, você para e pensa, o que realmente Jesus queria alcançar? Outro fato importante é a própria raça humana. Repara para si. Você como homem, eu sou homem, e é uma coisa que Deus colocou em nós, muito linda, que é a capacidade de discernir. Como diz, aqueles que conhecem a Deus serão julgados conforme o conhecimento que eles têm do Senhor. Mas é uma coisa interessante, aqueles que não conhecem a Deus também serão julgados. Por quê? Diz a Bíblia que o Senhor colocou a lei no seu coração para discernirem entre o bem e o mal. O que quer dizer que qualquer homem tem este dom que veio de Deus, que é o discernimento entre o bem e o mal, mesmo que não aprenda no profundo da palavra de Deus. Se você perguntar a uma criança
sobre alguma coisa que tem a ver com morte, e se ele pode ou não matar, a criança, mesmo não sendo instruída na palavra de Deus, vai dizer que não, é coisa feia. Por quê? Porque ela já transporta por si só a razão. Então, nós como homens, fomos colocados pelo próprio Senhor essa tendência de poder discernir entre uma coisa que é má e uma coisa que é boa. Por isso que se fundamenta os tribunais segundo o mundo, também na mesma ótica, porque o Senhor colocou essa razão em nós. Então, querendo dizer que é impossível que eu e você, vendo ou estando num cenário em que alguém está cometendo alguma coisa que seja errada, não formularmos algum tipo de pensamento com relação a essa pessoa ou julgamento sobre aquilo de errado que a pessoa faz. É impossível que tu passes por um sítio, encontres alguém batendo o outro e simplesmente você passe e diga que você não vai construir algum pensamento. Imediatamente, como homem, você vai julgar, vai construir algum pensamento de imediato. Mesmo que você não saiba o que levou um indivíduo a lutar contra o outro e alejar ou espancar o outro de forma severa, você vai construir algum tipo de julgamento. Então, o julgamento é uma coisa que é relativa à raça humana. Não temos como nos desviar do julgamento. Sempre vamos construir algum pensamento sobre algum tipo de ação que nós conseguimos ver. Sobretudo em coisas que estão erradas. Somos rápidos, como raça humana, todos nós. Pode pensar, na sua vida também acontece assim, na minha vida acontece assim, na vida de qualquer um acontece assim, porque nós somos homens. Deus colocou em nosso coração a capacidade de discernir o bem e o mal. Então, com base nisso, vem o julgamento que nós fazemos. Então, por que o Senhor Todo-Poderoso, conhecendo a raça humana, sendo Ele o Criador das nossas vidas, poderia dizer estas palavras: não julgueis para que não sejais julgados? De que julgamento o Senhor estava tentando nos alertar para que não pudéssemos fazer? Que julgamento é esse? Porque nós estamos diria assim, num beco sem saída. É impossível a raça humana não julgar. É impossível eu e você não fazer um julgamento. É impossível. Então, o que o Senhor queria? Nos levar com essa palavra. O que é que Jesus estava dizendo para os seus discípulos? Que pedido é esse impossível que Jesus estava a fazer aos seus discípulos? Então é isso que nós temos que refletir e encontrar o sentido do que é que Jesus estava falando aqui neste dia, estas palavras. Mas com isso eu quero levar-te a uma história na Bíblia. Você pode abrir e vai ler com mais atenção. Tu abres a tua Bíblia no livro de 2 de Samuel e no capítulo 12 tem uma história muito interessante. A história do profeta Natã que vai ter com Davi. Sai Natã porque o Senhor falou com Natã, vai ter com Davi. E Natã chega a Davi e propõe a seguinte parábola. Diz assim: numa cidade haviam 2 homens, um muito rico, possuidor de gado, muita ovelha, e o outro era pobre. E o homem pobre tinha apenas uma única ovelha, não é? Única ovelha. E por ser única ovelha, ele cuidava a ovelha, comia da sua própria comida, não é? Habitava com aquela ovelha e estimava tanto a única ovelha que ele tinha. Mas na casa do homem rico, ele recebeu um visitante num certo dia. E o que fez o homem rico? Com muito gado, muita ovelha, ele não sequer reparou para o seu curral para que pudesse pegar uma ovelha e assim servir ao seu visitante. O homem rico, segundo Natã, essa é uma parábola que Natã estava a falar com sabedoria diante do Senhor, vai e pega a ovelha do homem pobre, sacrifica a ovelha e dá para alimento para o seu hóspede. Então, como é o costume dos israelitas, eles falavam em parábola e de muita sabedoria. Davi, ouvindo aquela parábola que Natã contou, enfureceu-se, é assim como diz a palavra. Enfureceu-se de tal maneira que disse: eu juro pelo Senhor. A palavra que ele disse foi: eu juro pelo Senhor, não é? Que o homem que cometeu tal coisa, veja o entendimento que ele teve. Não pode um profeta vir ter comigo sem que aconteça alguma coisa. Então ele partiu para um julgamento. Disse Davi: juro pelo Senhor, o homem que cometeu tal coisa, ele merece a morte.
e pagar 4 vezes mais os danos que ele causou a outro. Foi o julgamento que Davi deu a este caso, que o profeta Natan trouxe para falar com ele. E Natan disse para Davi: este homem és tu, você é o homem. Então, o que eu quero aqui que você possa perceber é o versículo 1 do capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque 2. Com o juízo com que julgares os outros, sereis julgado. Então, Davi partiu para um julgamento. Disse que o homem deveria ser sentenciado por morte, deveria ter uma pena de morte e deveria pagar 4 vezes mais aquilo que ele fez para o outro. E este julgamento é o julgamento que Davi estava fazendo para a sua própria vida, não é? Quer dizer que ele estava dizendo que ele merecia a morte e que ele tinha que restituir ao outro. Por quê? Porque Davi e depois o profeta Natan conta, diz que este homem é você, porque veio-me a minha palavra do Senhor, que você, conhecendo, havia um guerreiro de Davi que se chamava Urias. Ele tinha uma esposa. E o que acontece? Porque Davi encantou-se com a esposa de Urias, pegou Urias, que estava sendo simbolizado como um homem pobre, como a única ovelha, porque Davi tinha muitas mulheres. Então, colocou-lhe em frente da batalha para que fosse morto, para que ele pudesse tomar a esposa de Urias. Então, esta é a parábola que Natan trouxe, vinda do Senhor, para Davi. E Davi partiu para o julgamento. Então, quando o Senhor aqui diz que não podemos julgar para que não sejamos julgados, o Senhor não está falando do julgamento que nós já fazemos como raça humana, sempre que vemos alguma coisa que não está de acordo com aquilo que nós achamos que é certo, não é? Que é certo. Sobretudo nós os cristãos, que não é certo diante do Senhor, porque conhecemos mais, não é? Então, não é disto que o Senhor estava aqui dizendo. Então, a pergunta é, o que é isso que nós temos que tomar cuidado? Jesus estava aqui querendo cuidar para que cada um de nós não tivesse precipitação ao construir um pensamento sobre o outro. Não fizesse condenação para o outro. Se você e eu paramos e todas as vezes somos muito críticos, qualquer coisa que alguém faz, nós já estamos a implicar, nós já estamos a dizer, não, também isto e aquilo. Logo de imediato, então o Senhor está falando para ti e para mim que você está cometendo uma coisa que não é correta. Você parte de forma tão precipitada a construir pensamentos sobre alguém que fez alguma coisa, sobre o teu irmão, sobre o teu próximo. Então, Jesus aqui queria dizer, ou quer dizer para ti hoje, que precisa curar. Você precisa curar esse coração, não é? Você precisa buscar a Ele para que possa curar o teu coração. Se você de imediato, mesmo antes de você conhecer a coisa no mais profundo, o que o outro, como é que o outro age, e se calhar alguém fez alguma coisa, não porque tem sido o comportamento da pessoa, mas porque as pessoas encontram-se, são falhas e estamos todos sujeitos ao pecado, e você vem por cima e tem um julgamento tão duro, precipitado, severo, o Senhor está querendo dizer, tome cuidado. Repare como Davi fez a sua própria sentença. O que aconteceria se o Senhor não fosse misericordioso? Davi seria morto pelo Senhor, porque o julgamento que ele mesmo disse que esse homem, juro pelo Senhor, até invocou o nome do Senhor, em juramento, este homem merece morrer. Então, preste atenção todas as vezes em que você tem se encontrado fazendo julgamentos de forma precipitada. Esta palavra não foi dita apenas para os que estavam ouvindo Jesus no Sermão do Monte, mas ali também estavam os seus discípulos. Sobretudo, podemos perceber que Jesus tinha uma intenção a dar essa informação, porque estavam lá também alguns escribas e algumas pessoas, não é, que tinham o hábito de tanto julgar aos outros. Sobretudo, outra chamada de atenção que Jesus traz nas nossas vidas é em relação ao julgamento, para que nós possamos nos excluir do julgamento que fazemos. Porque a raça humana pensa que sempre que eu julgo sobre alguma coisa, então eu não faço parte dela. Vou ser visto como alguém que não tem essa dificuldade. Eu digo, não, o fulano de X fala muito. Eu quero justificar que eu não falo muito. Não é? Esse tem sido o nosso erro como homem.
Então, o Senhor está querendo aqui chamar a atenção para mim e para você, que se você faz julgamentos, pensando que você se isenta das coisas que você julga, você está enganado. Você está enganado. Eu queria convidar a você para que você pudesse ir ao livro de Romanos. Vai junto, rapidamente, abra sua Bíblia, o livro de Romanos, capítulo 2, no versículo 1, e tem aqui a palavra do Senhor, sendo falado aqui através do apóstolo Paulo, que ele diz o seguinte: portanto, eis indesculpável. Começa aqui dizendo, eis indesculpável. Eu e você não temos como nos isentarmos, não temos como não sermos culpados pelo simples fato de nós julgarmos ao outro. O fato de eu parar de julgar ao outro não quer dizer que eu me torno limpo daquelas coisas que eu estou fazendo julgamento. Então, portanto, eis indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, se de alguma forma você faz certas coisas, você pratica algumas coisas, e mesmo assim você julga os outros, achando que você vai ser inculpável pelas coisas que mesmo você faz, você se engana diante do Senhor. Então nós, sempre que nós nos encontramos a fazer julgamentos precipitados sobre o outro, a construir pensamentos tão rápidos, ásperos, sem muito antes analisar, então nós não nos tornamos inculpáveis diante do Senhor. Nós carregamos para nós pecado, não é? Então o Senhor queria, de alguma forma, ensinar-nos que o julgamento traz consigo um perigo, que é o perigo. Ele tem um perigo. Faz com que nós possamos não ser santos. Faz com que nós fiquemos, maior parte das vezes, concentrados no que os outros fazem e não necessariamente na obra do Senhor. Faz com que nós nos desviemos da santidade. Então, o mal dizer é uma coisa que o Senhor tanto abomina, não é? Então, já aqui muitas vezes aprendemos sobre as 7 coisas que o Senhor abomina. Uma delas é exatamente a língua que vai pregando coisas mais contra o outro. No livro de Provérbios nós encontramos essa palavra. Então, quero aqui chamar a atenção para ti, que se o teu coração realmente, como homem, não tens como deixar de julgar, mas há uma coisa que distingue o teu julgamento, que o Senhor aqui nega, com o julgamento que tu podes fazer. Tem a ver com o que é que você coloca lá como pimenta para o teu julgamento. Será que quando julgas, colocas o amor em primeiro lugar? Tu vais e reparas para aquele que está cometendo alguma coisa de errado com misericórdia, pena no Senhor. Oh Senhor, misericordioso, ele não deveria fazer isso. Perdoe-lhe. Ou você vai como alguém que quer ganhar algum tipo de, como é que eu posso dizer, isentar-se, exaltar cada vez mais assim, porque você está a falar dos outros. Então aí vem a grande diferença que o Senhor quer falar na minha e na tua vida hoje. Preste atenção como têm sido os seus julgamentos. Você tem feito julgamentos que agradam ao Senhor? Quais são os julgamentos que agradam ao Senhor? Reparar, detestar o pecado e colocar-se diante do Senhor, pedir súplicas pelo outro que comete algum tipo de pecado. E se teu julgamento é dessa natureza, você passou, estás bem diante do Senhor. Mas se o teu julgamento vem para que você possa exaltar cada vez mais a si mesmo, em detrimento dos outros, então você procura a sua própria condenação. Esta palavra vem para ti. Com a medida com que tu julgares os outros, a mesma medida também será aplicada a você. É o que o Senhor está querendo falar na sua vida hoje. Quer falar também na minha vida hoje. Então preste atenção. Somos aqui chamados a voltar para o Senhor, a santidade. Quando nós julgamos, que seja com misericórdia, seja com olhares de amor, seja porque não nos conformamos com as coisas desse século, seja porque aquilo que estamos vendo que os outros estão fazendo não nos agrada diante do Senhor. Você para e pensa, vê que não, Senhor, não é justo que essa pessoa continue vivendo no pecado, continue maltratando o outro, continue maltratando a sua esposa, continue mentindo, continue, e não com olhares de quem quer se ensoberbecer, com quem quer se orgulhar e fazer-se passar por bom. Porque o nome que é chamado aqui na palavra, preste atenção no versículo 5, hipócrita. Este é o nome que o Senhor
dá. Então eu queria pedir, amado, voltemos para o Senhor, procuremos a santidade, evitemos a maldicência, evitemos julgar os outros para que possamos nos exaltar, não é? Mas sim, voltemos para o Senhor quando vermos qualquer coisa, porque a palavra nos recomenda a julgar o pecado. Esta é a palavra que diz. Nós temos que julgar o pecado, detestar o pecado, não ter pacto com o pecado, mas o julgamento que o Senhor quer de ti e meu, é que nós possamos ver as coisas com olhos de amor. Amém? Então, eu queria convidar a ti que ouviu essa palavra hoje, é uma palavra poderosa, medite na palavra, veja todas as vezes em que você tem se encontrado falando coisas, maledicências ou julgamentos precipitados em relação ao seu irmão, para que você se arrependa e volte para o Senhor. Medite nesta palavra, não é? Medite nesta palavra. Então, querido Deus, bendito, nós te glorificamos, ó Pai Santo, pela sua palavra, Deus, e queremos convidar a presença do seu Espírito Santo, Deus, para todos aqueles que ouviram sua palavra, Deus, nós te suplicamos, faça com que essa palavra, Senhor, possa tomar espaço nas suas vidas, para que essas pessoas, Senhor, possam se voltar para o caminho da santidade, possam glorificar o seu nome, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, para a sua igreja, eu oro neste dia, ó Pai Santo, abençoa a tua igreja, Senhor, conforme as bênçãos celestiais que o Senhor designou para a sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amado, nós chegamos ao fim desta palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde no dia de hoje. Continuação do outro domingo. Amém.